Oi, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Gente, me curte, compartilha, segue. Nossa, tá muito forte esse livro de Jó, tá muito bom mesmo. E eu quero estar louvando ao Senhor, gratidão ao Senhor por nos fazer entender. Eu quero falar com vocês que o livro de Jó, ele é um livro para nós pregarmos o livro de Jó. Para você pregar o livro de Jó, você precisa saber o livro todo, entender toda a história de Jó. Eu estou lendo com vocês os capítulos, mas não dá para fazer uma interpretação solta. Hoje é o capítulo 14. Ontem eu estava comentando com vocês o capítulo 13, falando que no capítulo 13 Jó responde a Zofar, que Zofar estava falando que ele estava em pecado e Jó defende a sua integridade. Nós sabemos que o capítulo 1 de Jó começa com Jó era um homem íntegro, honesto e temente a Deus. E Deus observava isso. Só que tem que Satanás, ele pediu Deus para. Falou com Deus, né? Para colocar ele à prova, que ia ver que ele não ia servi-lo. E até agora está garantido, e nós sabemos. Quem conhece o livro de Jó sabe que Jó ele foi provado e venceu, né? Então, no capítulo 13, 24, o silêncio do Senhor quanto às possíveis razões para seu estado de alineação da presença de Deus causaram o sofrimento de Jó, bem como são óbvias aflições. Aquilo que ele via como alineação era mais doloroso do que a perda das suas posses e conforto. Acima de todas as coisas, Jó prezava o seu relacionamento com Deus. É isso que nós temos que aprender. Mesmo passando por aflição, nós não podemos duvidar da existência de Deus. Aqui no capítulo 14, Jó medita sobre a brevidade da vida, porque todos nós um dia vamos morrer. E ele falou, ninguém vai viver, ninguém. Só que tem o que eu observo aqui nesse capítulo 14 é que Jó, ele achava que morreu, acabou. E por isso que não dá para fazer uma interpretação ao pé da letra com o livro de Jó. Tem que haver um contexto, e desse contexto tem que haver uma contextualização. Porque Jó, do jeito que ele colocou aqui no capítulo 14, olha, Jó medita sobre a brevidade da vida. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce uma flor, murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos, o fazes entrar em juízo contigo. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? Ninguém pode tirar nada puro da imundícia. Visto que seus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses, tu homem, puseste limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhares para que tenha repouso, até como o jornaleiro tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, mesmo cortada. Jó quis dizer aqui, olha, que há esperança para. Porque quando você corta uma árvore e deixa o toco, vai sair broto ali. Quem já fez essa observância? Sai broto. Agora, quando nós morremos, não sai nada. Nós morremos, o nosso corpo apodrece, só fica o osso e tudo. Por isso, então, pelo que eu entendi aqui do Jó 14, Jó não entendia ainda da vida eterna. Mas nós, graças a Deus, nós entendemos da vida eterna. Que do jeito que Jó colocou aqui, deu a entender que Deus ama mais as flores do que nós, mas Deus nos ama muito. E se acontece alguma coisa errada conosco, é consequência de algo, ou pode ser uma raiz hereditária, ou pode ser uma prova que Deus quis fazer com a gente. Isso é o que eu estou tirando. Você tem direito ou não de concordar, tá? Isso é que o Senhor está me mostrando aqui. E aí ele está falando assim, olha,
Ele, olha você vê, ele teve coragem de falar assim, sabe? Se eu for, pra mim tem coisas que eu acho que Jó falava era pecado, mas pela ignorância dele, assim, que ele não conhecia, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele ainda não estava tendo intimidade com Deus, né? Aqui falou assim: desvia deles olhares para que tenha repouso, até como jornaleiro, até o jornaleiro tem prazer no seu dia. Porque há esperança, olha para você ver, ele falou: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Ela volta, que não é cessar os seus rebentos? Ela volta a dar fruto novamente, mesmo cortada no toco, ela dá folha, e se tiver que dar fruto, ela dá fruto. Então, como se diz, há esperança para a árvore e não há esperança para nós. E nós sabemos que há esperança para nós sim, mas Jó não estava entendendo essa situação. Outra coisa que ele falou assim, ó: se envelhecer na terra a sua raiz e não morrer o seu tronco, né? Ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. O homem, porém, morre e fica prostrado, expira e onde está? Então, Jó colocou aqui que para a planta tem jeito, mas para o ser humano não tem. Nós sabemos que para nós tem jeito sim, porque Jesus nos garantiu na cruz do Calvário. O Senhor nos garante, só que tem que nesse momento Jó não estava entendendo isso. Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará. Quem cobrisses na sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse e não pusesse um prazo. Depois te lembrastes de mim. Olha outro comentário que Jó faz. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Como se diz, para ele, a morte acabava com tudo. Ele ainda não entendia nada de providência de Deus. Ele não sabia dessa grande providência de Deus, né? E todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Me chama e eu te responderia. Teria saudades da obra das suas mãos, até contaria os meus passos, e não levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada no saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Como um monte que se esbora e se desfaz, e a rocha que se remove do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias arrebentam o pó da terra, assim destrói a esperança do homem. Não destrói, gente, a esperança do homem. Então, aqui Jó estava tendo uma fala sem entendimento. Nós precisamos ler a palavra contextualizada para entendermos. Se a pessoa chegar aqui e ler uma coisa dessa aqui, sem fazer uma pesquisa de texto, sem um texto voltar no outro, ela não vai entender. Porque aqui Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele queria entender esse momento de aflição que ele estava passando. E ele está ali falando, né? Ele fala assim, ó: tu prevaleces para sempre contra ele e ele passa. Muda-lhe o semblante e o despede para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não o sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e só a seu respeito sofre a sua alma. Então ele está falando dele aqui, sabe? E aqui no capítulo 14 está nos dizendo assim que o que acontece? Que certamente Jó estava cansado da vida. Gente, e estava cansado mesmo. Porque Jó era um homem que estava com verme no corpo, saindo do corpo. Jó tinha que rapar o corpo dele com caco de telhas, porque ele estava com casca no corpo. E a pele dele rachava e saía pus. E aqueles 3 amigos dele estavam ali acusando ele dia e noite. Então Jó estava cansado da vida, mas o suicídio ou a eutanásia não eram opções viáveis, né? Ele não optou por isso.
O tempo perfeito de Deus e seu controle sobre a vida inclui também o tempo certo da morte. Mesmo Jó desejando a morte, ele não tirou a vida, tá? É isso. Há momentos em nossas vidas que nós desejamos tirar, nós desejamos a morte, mas a eutanásia e o suicídio não resolvem coisa alguma, tá? É isso que então que nós temos que fazer. O tempo perfeito de Deus e seu controle sobre a vida inclui também o tempo certo da morte, porque há um tempo determinado para cada um de nós na terra. Cada um tem seu tempo. Mas na palavra de Deus fala que alguns antecipam os seus dias, tirando a vida, né? Fazendo outras coisas que levam à morte. E Jó, ele nunca falou que ia tirar a vida dele. Ele pediu Deus para tirar a vida dele. Ele estava ali falando, e Jó continua aqui no capítulo 14, no sofrimento. Porque Jó, aqui ele fala que a vida é breve. A vida é breve. E ele coloca aqui que uma planta tem mais esperança do que um ser humano. E não é verdade. Ele não entendia que nós temos promessa de vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário e curta aí, tá? Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Glória a Deus.